Continuando com nossa aula, esse processo aqui, que se chama-se de difusão facilitada, ele também ocorre de maneira a não ter gasto de energia, né? Ou seja, a célula não vai depender de muita energia para realizar esse processo. O que a gente vai observar aqui, olha, é uma camada lipídica, ou seja, uma camada, né, da célula, a parte de gordura. E aqui em roxinho a gente vai ver o quê? A gente vai ver a proteína. Essa proteína é conhecida como proteína carreadora. O que ela vai fazer? Ela vai transportar esse soluto, né? Que o soluto seria essas partezinhas vermelhas aí. Então, a proteína carreadora, ela vai transportar, certo? Ela vai facilitar o trânsito dessas moléculas para dentro da célula. O nome dessa proteína é permease, tá certo? E aqui eu vou dar o exemplo para vocês da glicose. Então, o que acontece com a glicose? Né? A gente vai ter o que? Lá a gente vai ter um órgão chamado pâncreas. O nosso órgão ele vai fabricar a insulina. A insulina se impregna aqui nessa membrana plasmática, no caso seria facilitando essa proteína aqui, né? O que acontece? Quem tem problema de glicose, o açúcar está solto lá no sangue, só que o açúcar não consegue entrar para dentro da célula. E a célula precisa de açúcar para realizar todas as funções, principalmente as funções de energia, tá certo? Então a insulina faz o quê? A insulina facilita a entrada do açúcar que está no sangue para dentro das células, tá bom? Outro exemplo de bomba, tá certo? Só que nesse momento aqui é o transporte ativo, ou seja, é um transporte celular em que existe um gasto de energia, tá certo? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês da bomba de sódio e potássio, mas eu também gravei outro vídeo sobre isso aqui, certo? Então tá aqui a nossa membrana plasmática, isso aqui é o meio exterior e aqui é o meio interior da célula, né? O citoplasma da célula tá aqui. Então, vamos observar que aqui a gente vai ver que moléculas? As moléculas de sódio e as moléculas de potássio. Então, esse mecanismo é muito importante, por quê? Esse mecanismo é importante porque é através dele, por exemplo, que existem as sinapses nervosas, que o nosso coração mantém aquele padrão de batidas, né? A quantidade de líquidos que existe no nosso corpo, tudo isso tem a ver dessa bomba, da bomba de sódio e potássio. Ela é a mais importante e mais estudada. Então, o que vai acontecer? Na bomba de sódio e potássio, a gente vai ter uma proteína especializada, tá certo? Essa proteína especializada vai fazer o quê? Ela vai transportar os solutos. Só que nesse caso aqui, gente, dentro da célula vai ter o quê? Vai ter o meio hipertônico, certo? E fora da célula, o meio hipotônico, ou seja, dentro da célula sempre vai ter muito soluto. Agora, ela, para enviar esses solutos que estão aqui fora para dentro da célula, especificamente o soluto potássio e o sódio, o que vai acontecer? Ó, vamos observar o esquema. Ela vai gastar energia de que modo? Ó, 3 moléculas de sódio vêm, ó, ela sai para poder entrar 2 de potássio. Então, 3 moléculas vão saindo para poder entrar 2 de potássio. No próximo vídeo, eu vou explicar melhor isso aqui para vocês. Então, fazendo um resumo, tá certo? De tudo, o que vai acontecer? Nós vamos ter 3 processos de difusão, né? De transporte passivo, que é a difusão facilitada, a osmose e a difusão simples, né? Desculpa que eu coloquei facilitada, mas é simples. Esses 3 aqui não gastam energia. Por exemplo, na difusão simples, né? Oxigênio, gás carbônico. Aqui na osmose, o grande exemplo é a água, mas o álcool também, tá certo? A difusão facilitada, o grande exemplo seria a glicose. E no transporte ativo é a bomba de sódio e de potássio, tá certo? Aqui outro resumo.